Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal motivacional Wesley Basto no YouTube. Sinta-se à vontade. Parece, né, um chocalho, pode ser também. Tem gente que faz luminária dela, você recortar aqui, o fio passa por aqui, ela dá uma bela luminária. Aqui, agora o interessante do milho, isso aqui chama tupinambu, é uma batata. Que também tá super em extinção, né? Gengibre. Parece, você viu que do gengibre tem vários aqui, olha, esse cor rosa. Olha, tudo isso é da família do gengibre, esses três aqui, ó. É um lírio do brejo. Dá pra ela assistir. Agora, tem alguns que são mais curiosos ainda. Olha só, gente. É um milho. Opa, siriguela. Agora, o detalhe da cor desse pepino. Pepino. É, né? É um pepino silvestre. Eu pensei que era siriguela. É, cada um vai pensando isso aqui, ó. O que lembra? Siriguela. É uva. Siriguela. Não, tá aí, Eu- gente, na minha tá frio. Minas, Não, mas- Minas é não, siriguela. Não, tá longe. Vai, vamos lá. Pode ser, pode ser. Eu vou dar uma dica. Como é que come? Eu já vou contar o que é. Não pode. Vamos pensar assim. Quando ela é preta e grega, o que é lembra? Quando a gente vai comprar azeitona do Ceilão. Porque a gente come as olivas. E essa é a azeitona do Ceilão. Parece Ela, uva. como que a gente come? Agora eu vou dizer, ela amadurece, fica marrom. Então, assim, ela é bem ácida, mais ácida do que uma oliva, normalmente. Mas dá pra fazer conserva, é bem azedinha mesmo. E ela fica marrom, e aí fica com gosto de marmelo. Mas ela fica Marmelo já é uma coisa salgada? que ninguém lembra mais. Fica salgada ela? Ela é bem ácida, então se colocar numa conserva, ela pode ficar entendi. salgada. Achei que era uva. Você vê, é a azeitona do Ceilão que ela chama. E agora tem uns aqui, ó, que são os dedinhos. Olha isso aqui. Esse chama crachai, esse chama jacinto. Jacinto, ele é crocante e a gente come refogado, tem várias formas de consumir. Ele dá flor, como o Jacinto dá flor. É a líria, chama lírio dos Incas, ou uma madressilva. E ele é bem crocante. E se come assim cru ou refogado. Chama lírio dos Incas, ou madressilva brasileira. Ah, não, dos Incas, acho que o que a gente pode dizer dos Incas, claro, né? Milho roxo, eu percebi. Você é de onde? Olha aqui, ó, temos aqui, a gente vai poder trocar experiência. Que é assim, na verdade, o milho é uma das culturas mais antigas, né? A gente tem o arroz, o trigo e o milho. E o milho é o que a gente precisa, na verdade, de alguém que guarde a semente de uma safra para outra. É interessante a gente pensar nisso, porque o arroz, se cai lá, na safra seguinte, ele vai nascer sozinho. O trigo também. O milho precisa, que eu chamo dos guardiões das sementes. Porque é verdade, né? Você precisa comprar, você precisa guardar para chegar a hora, que é agora, quando começa a chover, para plantar novamente. E também eu acho importante a gente falar, por que a gente só encontra milho amarelo agora? Vocês sabem o que aconteceu com o milho? Então, originalmente, não, mas tem vários motivos. Originalmente, o milho era colorido. Aí, para se comercializar, foram fazendo essa mudança genética, digamos assim. E aí, aqui, olha, nós temos, parece tudo meio parecido, mas esse, por exemplo, do meio é o milho de pipoca. O milho de pipoca, ele tem um biquinho. E esse milho de pipoca, quando você estoura a pipoca, por dentro ele fica marrom. Nunca ninguém olha que cor é essa pipoca. A gente olha a pipoca como ela é por dentro? Raramente, né? Agora, quando você tem uma variedade, porque aqui são só algumas cores. Existem muitas, é um arco-íris desses milhos. Que esses, por exemplo, eu ganhei há muitos anos de uma tribo indígena. Então, guardar essa semente para plantar é coisa dos povos, né, originários, mais antigos. E aí tem de várias cores. Se eu quiser, por exemplo, agora, só preto, olha como é a técnica, exige técnica. Se eu quiser uma espiga do milho comum só preta, eu preciso plantar escalonado a cada 15 dias para não haver polinização, para não haver cruzamento. É uma técnica mesmo para conseguir o milho da cor que você quiser. Só branco, porque tem a canjica. Não é só fazer isso. Se fizer, vai ficar assim. Digamos, ó, esse tem branco, tem preto, tem marrom, tem amarelo, tem laranja, tem vermelho. Esse foi feito isso que você disse. Mas se a gente quiser um só branco, a gente vai precisar pegar só a semente. É um trabalho de seleção. Selecionar o branco e plantar o branco separado dos demais.
Então, quando e o sabor também é diferente, né, gente? Imagina quantas gerações, falando de gerações, né? Quantas gerações de milho para manter, digamos, o pedigree dele. Fica marrom, depende do milho, né? Esse vai ficar um pouco mais pro amarelo, porque tem menos. O sabor é mais intenso, seguramente. E o que dá pra fazer? Pensa que o milho dá pra fazer cru, até cru. Porque quando ele é espiga pequenininha, sabe aquele que a gente vê lá no supermercado, dentro de um vidro, numa conserva? É um milho pequenininho, cru. Então a gente pode comer o milho cru, porque a pessoa fala, vai comer milho cru? Assim, a pamonha, o curau, aí já é ralado. Dá pra fazer ele seco, não é? Seco, a gente não come fubá, quantas coisas que dá pra fazer. E tem algumas técnicas que é bem interessante, que são desses povos, né, das grandes civilizações antigas, que são esses incas, os astecas, os maias, que eles têm como conservar esse milho de algumas outras formas. Eu faço algumas delas assim em casa, mas de pouquinho, pequena quantidade. Por exemplo, a tortilha. A tortilha não é um milho comum, verde, né? Então ela passa por um processo que é muito interessantíssimo, que é cozinhar com cal. Sabe cal? Porque lá eles cozinhavam aquele mesmo cal. Mas cozinhar nela, porque antes, como é que ele ficava com esse gosto? Porque cozinhava em pedras calcárias da região. Então o milho, porque o restaurante mexicano fica com gosto diferente, né? Um taco. E é por isso. Agora a gente pode fazer em casa também. É só cozinhar com cal. É uma pintadinha, é muito impressionante. Então eu fico sempre dando sugestões para a gente fazer umas experiências e inovar no paladar. Imagina aqui quantos novos sabores. Eu vou mostrar mais duas se vocês quiserem. Opa, tá muito bom. Não, esse daqui é uma flor de uma planta que chama colônia. Olha. Que vocês podem sugerir? Nabo? Não. Mas ele é comprido. Mandioca? Tá fria ainda. É uma raiz, com certeza. E aí? Nambo? Nabo. Nabo. Bardana, vocês ouviram alguém falar bardana? Opa, tem alguém Batata doce, batata doce. Batata doce elegante, não é? Não, a bardana é essa. Ela falou, a bardana é da culinária japonesa, mas o que é interessante falar dela, que é o seguinte, primeiro que ela é super nutritiva, ela deve conhecer, dá uma probiótica, mas imagina plantar isso. Vamos pensar, alguém já plantou uma cenoura na vida, assim? Já. Precisa de uma terra, um canteirinho. E para plantar assim, como é que você vai puxar uma raiz tão fina do solo, né? Plantou lá. Na hora de puxar, imagina, ela vai arrebentar. Então, eu vou falar o nome dessa e depois eu vou falar a técnica das duas. Essa daqui é a raiz forte. Mas não é o wasabi do restaurante japonês, mas tem o mesmo gosto. O que acontece é o seguinte, o wasabi, ele é verde, originalmente ele é verde. É tipo uma cenoura cheia de verruguinha e é super forte. E ela dá em águas, perto de água, aqueles filmes do Kurosawa, aqueles filmes, água parada ali, ó, lá dá muita raiz forte. E qual que é a raiz forte que a gente consome hoje? Essa daqui, batida com a folha dela que é verde. Então, se alguém quiser depois experimentar, eu tenho até uma faquinha, um canivete, a gente pode experimentar, viu? Essa aqui, por exemplo, tem gosto de wasabi. E agora eu vou falar por que eu estou insistindo em falar como plantar isso. Por quê? Para quem mora num apartamento, consegue plantar. Olha. Como? Vamos lá. E aí, quem dá uma ideia? Na água? Não. Porque, ó, vou fazer precisa de terra. Vou fazer um parede da água. Por que não é na água? É pra gente entender assim, quando a gente compra uma coisa hidropônica, que vocês sugeriram a água, é plantado na água. Mas nessa água, se eu colocar só uma sementinha, um copo com água, vai virar um alface? Não. Não vai. São colocados muitos nutrientes, às vezes químicos. Às vezes não, no caso do hidropônico é. E coloca-se poucos, colocam PNK, que chama, NPK, nitrogênio, potássio e cálcio, poucos. Sendo que nessa terra, imagina essa terra que cai tanta folha, quanto humus não tem. Nessa terra, tem muito mais nutrientes. Ela tem a tabela periódica inteira ali, não é? Guardada as devidas proporções. Então, por que eu acho que dá para você plantar no apartamento? Sabe como eu plantei? Peguei a terra que você sugeriu. Então, se é fofa, é bom ter uma minhoquinha lá dentro para trabalhar, mas aonde nós vamos pôr? Fora, fora da terra, do chão. Nós vamos colocar num tubo de PVC. Olha. Sabe tubo de PVC? Não aquele fininho, um mais grossinho assim, ó. Você coloca, tá lá a terra.
mas não vai colocar dentro dela, vai colocar o tubo sobre, aqui o tubo, vamos encher de terra. E aí nós vamos colocar essa semente, que pode ser do nabo, que vocês sugeriram, pode ser da raiz forte, pode ser da bardana, disso que é longo. E aí ela vai crescer dentro do tubo. Pode ser um tubo de 1 metro. Depois, na hora de colher, é só tombar esse tubo, sacudir e ela vai sair. Agradecer as minhocas. Agradecer as minhocas, a aguinha que você regou, também não pode deixar lá embora, esquecer e falar, volta daqui 2 meses, eu quero você. Tem que conversar com ela, porque ela vai dar folhas também. Mas é isso pra gente pensar que a gente pode plantar em qualquer lugar. Já plantar na terra, no sítio. Na terra mesmo? Na terra mesmo. Essa daqui vai ficar difícil de tirar. Então é melhor usar essa... Para grande escala, é claro que eles usam tambores, né? Mas para a gente ter em casa, porque eu acho que quando a gente tem uma planta em casa, gente, a que você goste, um manjericão, um alecrim, vale a pena. Porque assim você já vai saber o sabor dele. Quando você for comprar, quando não tiver no supermercado, você vai estar mais seletivo, você vai ficar mais ligado no tempo, né? Hoje está seco aqui, eu preciso regar. Vai dar um outro ritmo. E você tem autonomia alimentar, né? Você fala, eu faço isso com o meu manjericão, que eu plantei, eu semeei, é outra coisa, né? Do que você ficar dependente. É claro que não dá para plantar tudo, mas gente, já é um prazer. Se puder variar... Eu planto hortelã no vaso, na minha sala, fica maravilhoso. Posso dar uma sugestão, então? Que isso serve para todo mundo, mesmo para quem compra o hortelã. Que bom que a senhora planta. Mas é assim, às vezes a gente planta e ele é muito generoso, né? Manjericão é muito fácil, gente. Com galinho, daqui a pouco você já está doando pro vizinho. O que fazer quando ela está muito generosa, essa planta? Desidratar. Para fazer sal de ervas, por exemplo. Eu faço com hortelã, com menta, que é assim, poda, deixa numa caixa de papelão, 3, 4 dias. Depois disso ela tá seca, crocante mesmo, tá craquelando. Bate no liquidificador. Esse hortelã vai virar um pó. Aí a senhora vê se tem 2 colheres de hortelã, põe meia de sal, 1/4 de sal. Bate de novo. E aí na sua salada, ao invés de colocar sal, coloca esse sal aromatizado. É muito simples de fazer. E aí isso você diminui o sal e passa a usar o seu próprio. Mas mesmo quem compra, né? Vai comprar um maço de manjericão, faz isso, não dá trabalho nenhum, né? Basta deixar numa caixa de papelão na área de serviço. Mas eu planto que o hortelã fica maravilhoso.